através da internet. Que a graça e o amor de Jesus Cristo possa reinar com vocês aí também. Irmãos, vocês estão felizes nessa noite? É maravilhoso, né? Sentir a presença de Deus, saber que Ele está no nosso meio, né? É um pouquinho frio hoje, mas o Espírito Santo está aqui para nos aquecer, né? Se soltar na presença de Deus, tudo pode acontecer. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Amém. Então tudo pode acontecer. Vamos ler uma passagem bem conhecida, Hebreus, capítulo 13 de Hebreus. Hebreus 13, versículo 8. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Creio que todos conhecem, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos com um pouquinho mais de força. Jesus Cristo Isso não é maravilhoso? Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e ela disse para nós que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E é nisso que estamos confiando, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. E o Senhor disse que aonde nós nos reuníssemos, em Seu nome o Senhor estaria, Pai. E nós cremos que o Senhor está no nosso meio. E aonde o Senhor chega, a tristeza tem que saltar de alegria, Pai. Os enfermos têm que sair curados, ó Deus. E nós estamos crendo nisso nessa noite, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi cantado no início, né? Que todos nós amamos, que todos nós adoramos, todos nós servimos. Esse é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se não fosse assim, então Paulo diz, seria em vão a nossa fé, né? Se ele não fosse o mesmo, se ele não tivesse ressuscitado, seria somente mais um Maomé, né? Só mais um profeta, um homem bom que viveu nessa terra e faleceu e deixou seus escritos. Mas nós cristãos, nós não temos apenas um Maomé ou um Buda, que as suas sepulturas estão fechadas. Nós temos um Deus que viveu nessa terra,
que padeceu, que morreu, sim, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o nosso Deus é infinito. E se ele agiu de uma maneira no passado, ele tem que agir da mesma maneira todas as vezes a respeito daquele assunto. Ou senão ele não seria Deus, ou não seria infinito. Então, desde o início da história da humanidade, cada vez que Deus agiu a respeito de certas coisas, ele sempre agiu da mesma maneira quando aquilo aparecia novamente. Ele é um Deus infinito. Então ele conhece o fim desde o começo. Apocalipse 22, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Jesus que nós cremos. Ele veio a essa terra, ele morreu, como dissemos, mas ele ressuscitou, está vivo hoje à noite. Ou é em vão a nossa fé. E nós cremos em Jesus hoje por fé. Nós não vimos ele com os nossos olhos naturais, como os discípulos viram. Nós não conseguimos olhar para ele dessa maneira, mas por fé nós sabemos que ele está vivo. Por fé nós sabemos que ele é um Deus que vive eternamente. Amém? E essa fé, ela tem que ter uma base, ela tem que estar baseada em alguma coisa, o irmão Brana diz. E não há nada que nós possa basear a nossa fé, a não ser na palavra de Deus. Vocês creem em Jesus? A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra. E o Verbo se fez carne. Então quem é esse? É Jesus. Então, se nós professamos crer em Jesus, nós temos que crer na palavra. A nossa fé tem que estar baseada na palavra. E Deus, ele se mostra para o ser humano todas as vezes através das Escrituras. Cada vez que Jesus se mostrou para alguém, ele se mostrou através das Escrituras. E se ele fez isso no passado, hoje não pode ser diferente, porque ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, quando ele chegava a alguma pessoa e queria conhecê-lo, ele se mostrava através das Escrituras. Mas havia um povo que via ele. Toda a história foi assim. Alguns não conseguiam ver ele. Ele mesmo um dia chegou numa sinagoga, pegou as Escrituras, podemos dizer a Bíblia, e começou a ler Isaías 61, se eu não me engano. E ele leu ali, falava exatamente dele. E no final ele entregou e sentou. Então ele disse abertamente: hoje se cumpriu essas Escrituras. Ou seja, eu sou o que Isaías falou. Hoje se cumpriu essas Escrituras. E o que o povo fez? Expulsou ele da sinagoga. Mas um dia ele estava com sede, do lado de um poço, e veio uma mulher. Ele não precisou abrir as Escrituras, ele não precisou falar nada, não precisou pregar um grande sermão. Mas quando ele falou: vai e chama o teu marido, e ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: dissesses bem, porque já tivesses 5 e agora o que tu tem não é teu. O que ela disse? Oh, isso são palavras que eu ouvi dizer que o Messias falará isso para nós. Ali havia algo diferente. Não eram aqueles escribas que conheciam todas as leis, todas as Escrituras, e não conseguiram ver Jesus naquela simples pessoa. Mas uma prostituta, como diz a Bíblia, ela conseguiu ver que aquele era o Messias, e ele disse: eu sou o que fala contigo, e desde então a vida dela foi mudada.
Há um certo tipo de pessoa que reconhece Jesus em cada era, em cada tempo. Há aqueles predestinados para ver Ele. Desde antes dele vir a essa terra, sempre foi assim. Sempre foi assim. Há aqueles eleitos chamados desde antes da fundação do mundo, que conseguem reconhecer o Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas há alguns que não conseguem ver isso. Todas as coisas que Jesus fez quando pisou nessa terra foi cumprimento de Escritura. Ele veio para cumprir as Escrituras, o que os profetas falaram dele no passado, o que Davi falou dele, o que Moisés falou dele. Ele disse, e eles falaram: nós seguimos Abraão, nós temos Moisés. E ele disse para eles: se vocês crescem em Moisés, ele falou de mim um dia. Ele disse: virá um semelhante a mim, um dia pisará nessa terra. Mas eles estavam com aquilo nas mãos e não conseguiram ver Jesus numa simples pessoa, num carpinteiro. Nessa passagem que ele leu as Escrituras e disse: hoje se cumpriu isso no vosso meio, hoje está se cumprindo. Qual foi a pergunta deles? Não é esse o filho de José? Tão simples. Meus irmãos, mas você veja que os discípulos que ele chamou, irmãos, foi tão simples também a coisa. Filipe chegou para Natanael e disse: venha ver Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Tão simples. O irmão Brana pregou a mensagem Deus em simplicidade, ocultando-se em simplicidade e revelando-se na mesma. Tão simples. E Jesus mesmo disse: graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Ele disse: graças te dou. Jesus disse isso. E Natanael chegou na presença daquele lá de Nazaré. Aí está um israelita verdadeiro. Esse aí não há engano. Quem sabe ele deu uma olhada para Filipe, né? Foi Filipe, né? E quem sabe pensou: Filipe falou de mim para ele, né? Provavelmente. Até aí tudo bem. Me conheceu porque Filipe, quem sabe, deve ter contado para ele alguma coisa. Mas eu vou perguntar mesmo assim: como é que tu me conhece? Vamos ver se Filipe conversou com ele e falou de mim para ele. Ele disse: Natanael, quando tu estava debaixo da figueira, quando tu estava lá, quando tu estava triste, quem sabe, quando tu estava desanimado, eu te vi lá, Natanael. Lá só estava eu, então não pode ninguém ter contado para ele só pode ser o Messias. Ele só pode ser o Messias. Natanael conhecia, sabia como que o Messias viria. Ele se revelou de várias formas, mas nada fora das suas Escrituras, nada fora da sua palavra. E hoje ele não vai ser diferente. Tudo que vier contrário a esta palavra não é Jesus, não é o mesmo de ontem, não é o mesmo que está hoje. Mas se bater com as Escrituras, esse é o Jesus de ontem, é o Jesus de hoje, vai continuar sendo eternamente. É o mesmo, tem que bater com as Escrituras. Qualquer coisa fora disso, porque esse é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa palavra. Por isso que quem tirar ou acrescentar, Jesus não vai ser um homem faltando um dedo, faltando um braço, não.
Ele é um corpo completo. Essa é a palavra de Deus, é como Ele se revela. Nós vamos ver um pouquinho quando Ele estava andando por aqui, por essa terra. Aonde Ele chegava, as coisas eram mudadas. Aonde Ele chegava, podia haver um doente ali, podia haver um acamado. As pessoas iam ao encontro dEle, buscavam Ele e saíam dali totalmente curadas, diferentes do que como chegaram ali. Um até foi jogado do telhado para chegar na presença dele. As pessoas tinham anseio de chegar até Jesus. Elas chegavam até Ele e eram transformadas. E Ele mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem e Ele é hoje. Ele é o mesmo. Um dia Ele entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava acamada com bastante febre. E Ele chegou, somente tocou nela, logo ela estava servindo um cafezinho para eles ali, né? Outro dia Ele estava andando por ali, em Jericó, e um cego chamado Bartimeu ouviu falar dele e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele chegou até esse cego e disse: o que tu queres? E o cego disse: eu quero ver. Então veja. Simples. Esse é o nosso Jesus, irmãos. É o Deus que nós servimos. A nossa fé tem que estar ancorada nele. A nossa fé tem que estar amparada nele. Nós ouvimos tanto desse Jesus, ouvimos tanto dele fazer milagres, mas ele disse um dia, deixa eu ver, eu vou ler aqui. Vamos ver aqui. João 14. Na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, que tem essa fé ancorada na palavra, também fará as obras que eu faço. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. O irmão Brana diz quantidade. Mas o próprio irmão Brana diz: eu vim em meu ministério mais do que está escrito aqui no ministério de Jesus. Então, se nós cremos realmente em Deus, se nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será que algum doente aqui nessa noite que vai sair da mesma forma? Será que Ele está aqui no nosso meio para curar alguém, irmão Denilson? Será que Ele está aqui no nosso meio para trazer a visão para alguém? Será que Ele não está aqui no nosso meio para trazer as pernas fortes para alguém sair andando daqui? Tanto natural como espiritual. Porque até mesmo aquele homem que foi colocado na frente dele era acamado, paralítico, não podia andar. Mas o que ele disse para aquele homem antes de falar para ele: levanta e anda? Perdoados são os seus pecados. Ele se importa muito mais com a nossa alma do que a cura desse corpo. Então, se há alguém aqui que, quem sabe, esteja ouvindo, ou aqui mesmo no nosso meio, que esteja com a alma meia aprisionada, com a alma meia ancorada em alguma coisa que não seja na palavra, será que o Jesus que libertou aquele homem dos seus pecados, Ele não está aqui nessa noite? Cremos ou não cremos nessa palavra? O irmão Brana diz: ou essa Bíblia é a verdade, ou nós estamos perdendo o nosso tempo.
Ou a palavra é Deus, ou nós deveríamos estar ali naquele circo, ali na esquina que está ali agora, que nós estaríamos ganhando muito mais. Mas não, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra nós podemos falar com certeza, ela é a verdade. Nós temos que ter essa fé ancorada nele. Se Ele disse que nós faríamos obras maiores, por que não fazemos? Por que não cremos em Jesus? Por que que a igreja está muitas vezes temendo como os discípulos estavam? Quando Ele andou com eles todo aquele tempo do seu ministério, fazendo maravilhas, fazendo milagres, se mostrando para eles. Mas quando Ele foi ao Calvário, que Ele tinha falado abertamente para eles, quando Ele foi sepultado, que Ele também tinha falado para eles. Mas 3 dias depois, aonde eles estavam, esperando Ele ressuscitar, lá na porta do túmulo, hoje é o 3º dia, Ele falou que ia ressuscitar, vamos esperar aqui. Foi isso que aconteceu? Não, estavam com medo, trancados dentro de casa, estavam indo pescar, fazer o que estavam fazendo antes de Jesus. Meu Deus, misericórdia, voltando atrás, sendo que Jesus tinha falado abertamente para eles como aconteceriam as coisas. Mas como Ele é infinito, como a sua palavra não pode voltar atrás, mesmo eles com medo, mesmo eles trancados dentro de casa, ao 3º dia a palavra tinha que se cumprir. E mesmo que muitas vezes a igreja esteja com medo, esteja desanimada, a igreja, eu falo porque vocês sabem, a igreja é a noiva, eu creio que estou falando para a noiva nessa noite, mas a igreja está lá voltando atrás, voltando para seus afazeres, mas mesmo não crendo, mesmo o mundo rejeitando a palavra, ela vai se cumprir. Haverá um povo que subirá no arrebatamento, haverá um povo que fará obras maiores, haverá um povo, como diz essa mensagem, a grande comissão, isso? A grande comissão. Haverá um povo que está cumprindo. Eu sei que tem esse povo, irmãos. Tem que haver em algum lugar esse povo. Tem que haver, porque a palavra não pode voltar atrás. Se Ele disse, pisarão nas serpentes, comerão coisas mortíferas, porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Tudo isso está na palavra de Deus. Então em algum lugar isso está se cumprindo. Isso tem que se cumprir. E se a nossa fé está ancorada na palavra de Deus, e isso está se cumprindo em nós, você pode se levantar para o mundo inteiro e dizer: hoje eu estou cumprindo a Escritura. Hoje eu estou cumprindo a Escritura. A igreja estava com medo. Os discípulos estavam lá num barco, lá no meio do mar. Mas sabe, havia algo de diferente neles. Eles tinham tido uma experiência com Jesus Cristo. Pedro estava lá no meio do mar a noite inteira pescando. Não tinha dado nada de peixe. Mas alguém lá na praia gritou para eles de manhã: "Está dando peixe hoje, hein?" Quem sabe eles gritaram: "Nada. Estão só com sono a noite inteira aí. Mas nada de peixe." Dá um desânimo, né? Pescador, hein? Passar a noite, né, irmão Lourinho? Na beira da água, não pegar nada. Dá um desânimo. E joga a rede para um lado e joga a rede para o outro, e nada, e nada, e nada. Mas aí aquele estranho, porque a Bíblia diz, eles não o conheceram. Todo esse tempo andando com Jesus, e eles não o conheceram. Mas aí ele disse: "Joga para o outro lado."
A noite inteira, impossível que eles não tinham jogado para aquele lado ainda. Mas vamos jogar, né? Quando jogaram a rede, aí a coisa foi diferente. Mas sabe por que eles reconheceram que era Jesus que estava lá? Porque daí um conversou com o outro e disse: é o mestre. Mas como eles sabiam? Porque eles já tinham uma experiência com ele lá atrás. Quando eles também passaram a noite inteira pescando e não deu nada, ele chegou lá e disse: empresta o barco aí para mim fazer um culto aí. Vou emprestar então. Terminou o culto, ele disse: pega e vai lá e joga a rede de novo. Mas mestre, já noite inteira, já estamos cansados. Ainda dá graça que nós fiquemos no culto. Já estamos cansados já, mestre. Mas uma coisa Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Antes não tinha uma base, agora eles tinham. Então eles jogaram a rede, tiveram que chamar gente para ajudar a puxar. Eles tinham a experiência. Então quando eles viram aquele pequeno sinal, é o mestre. A Bíblia diz que Pedro se jogou do barco onde estava e saiu nadando. Não quis nem perder tempo com o remo, né? E lá estava o mestre esperando eles. Irmãos, pode ser que nós tenhamos muitas vezes esquecido do que Deus tem feito na nossa vida, esquecido dos livramentos, esquecido porque o ser humano tem essa coisa de esquecer, a mente do ser humano. Olha o povo de Israel no deserto, tudo aquilo que passaram e murmuravam, e murmuravam, e murmuravam. Veja o povo no tempo de Juízes, se você pegar ali desde o primeiro capítulo, vai vir, eles estavam adorando a Deus, tudo bem, tudo bonitinho, mas logo entravam os ídolos. Aí Deus tinha que chamar alguém para libertar eles. Aí quando aquele libertador fazia o trabalho que Deus tinha chamado, andava mais alguns anos e caindo de novo. E Deus vinha de novo. Olha a paciência de Deus com nós, né? E nós temos esse problema de esquecer muitas vezes do que Deus fez por nós. Mas se nós tivermos uma mínima experiência com Ele lá atrás, quando Ele se mostrar novamente, nós vamos reconhecer que é Ele. Nós vamos reconhecer que é Ele, nós vamos dizer: é o mestre. Mesmo que leve um puxão de orelha, mas nós vamos reconhecer que é Ele. Aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, também Jesus chegou para eles e os olhos deles estavam como que fechados, diz a Bíblia. E Deus se mostrou, Jesus se mostrou para eles como? Através das Escrituras. Desde Moisés. Era longo o caminho, né? Quase um dia, se eu não me engano, de caminhada. Que sermão que Jesus pregou, né? Quase um dia de sermão. 40 minutos nós já estamos cansados. Já estamos olhando para o relógio, né? Mas quase um dia de sermão Jesus falando para eles e mostrando. Mas havia algo diferente, aquilo estava tocando lá dentro. Quem sabe eles se olhavam e diziam: mas é mesmo? Como é que nós não pensamos nisso? Só estavam reclamando como que o nosso mestre, nós achamos que ele ia fazer tantas coisas, agora está morto. Mas eles tinham uma experiência com Jesus. Quando ele se sentou na mesa, eles lembraram da ceia. Essa forma de partir o pão é uma forma especial. Quem sabe só Jesus partiu o pão daquela maneira. E eles reconheceram Jesus. Havia algo em que eles podiam se ancorar. Meus irmãos, é tempo da igreja se acordar. É tempo de nós levantarmos e realmente dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando vier enfermidade, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Quando vier os problemas, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como Ele agiu no passado, Ele tem que agir novamente da mesma forma. Nossa fé tem que estar ancorada nas Escrituras. Quem crê fará as mesmas coisas. Se Ele ainda é o mesmo, eu anotei aqui, para que temer? A igreja estava temendo, estava com medo, mas havia uma notícia. Maria vinha gritando, vinha correndo, e a notícia era: Ele está vivo novamente. Ele está vivo novamente. E a notícia da última hora hoje é que Jesus Cristo está vivo ainda hoje. Nós temos que crer nisso. Como eu disse já, temos que crer nisso. Ou nossa fé, no que nós estamos crendo? Pelo que nós estamos lutando? Esses dias eu estava pensando nisso. Pelo que nós estamos lutando? Não estamos lutando por um céu? Não estamos lutando por uma nova terra? E por que então nos deixamos muitas vezes até mesmo nos apegar com as coisas daqui? E que quando precisa desse sobrenatural, quando precisa desse Espírito Santo, que é o único que nos levará ali, muitas vezes nós deixamos de lado. Pelo que realmente nós estamos lutando? Qual é realmente a nossa confissão nesse mundo? Qual é o nosso testemunho nessa terra? Aonde estão aqueles filhos de Deus que andavam pelas ruas e até mesmo a sombra deles curava os enfermos? Aonde estão aqueles filhos de Deus que aonde estavam, eles estavam anunciando o Evangelho? Será que estão em casa com medo? Jesus Cristo precisa ressuscitar novamente no nosso meio. Ele precisa entrar no nosso meio novamente e dizer: paz seja convosco. Olha aqui, eu sou o mesmo, eu ainda estou vivo. Ele precisa reavivar novamente. Como nós cantamos agora há pouco: renova-me, Senhor. Nos faz novo de novo. Renova nossa fé, renova nossa vida de oração em Ti, renova nossa vida de entrega a Ti. Aonde está a igreja do Deus vivo? Se Ele é o mesmo, Ele disse que estaria vindo buscar um povo zeloso, disposto e de boas obras. Será que Deus mudou a esse respeito? Não, Ele não muda a respeito da Sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma simples escritura que está escrito nas traseiras dos caminhões, mas não paramos para dar a devida atenção. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que quando eu entrei naquele hospital, tiraram um raio-x dessa região onde estava afetada, e depois eu vi o raio-x onde estava ali na bacia 2 ou 3 lugares quebrados, e mais a perna aqui, o fêmur. Mas quando eu fui de novo fazer uma revisão ainda lá no hospital, esperei até a quinta-feira de manhã, o médico fez outro raio-x. Então eu fui conversar com ele, ele deu uma olhada e disse: a tua perna está quebrada, tem um trinco aqui, assim, assim, me explicou como eu tinha que tomar as medidas. A minha esposa estava junto, está lá atrás. E ela também achou estranho. Então nós perguntamos para ele: mas e a respeito da bacia? É o mesmo procedimento? Ele puxou o computador, deu mais uma olhada. Não, tua bacia não tem nada. Na bacia não tem nada. Mas eu vi. Eu disse: não, aqui não tem nada. Eu tentei ir lá pegar os raios-x para mostrar aqui para a igreja, mas a máquina deles lá está queimada, não está fazendo isso. O nosso Deus não é o mesmo? O nosso Deus não é o mesmo, irmãos?
Nós não devíamos de erguer as nossas armas de batalha, a nossa espada, e dizer: Satanás, tu fica blefando no ouvido dos filhos de Deus, fica aí dizendo coisinhas. Quer saber de uma coisa, Satanás? O meu Jesus ainda é o mesmo. Ah, mas tu é fraco. Não, o meu Jesus ainda é o mesmo. E ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele não pode voltar atrás. Por que nós tememos? Porque o diabo ainda consegue colocar medo em algumas pessoas. Medo de acertar alguma coisa errada, medo de expulsar os demônios, medo de expulsar até mesmo enfermidades, medo de confessar Jesus Cristo para as pessoas. Por que o inimigo ainda consegue isso? A nossa fé tem que estar ancorada na palavra. Nós temos que ancorar a nossa fé, e cada vez que o inimigo aparecer, nós temos que dar um tapa na cara dele e dizer: você não é nada, ele te venceu lá no Calvário, ele quebrou a tua espinha dorsal lá no Calvário. Você não vai me derrubar por pequenos problemas, você não vai me derrubar, porque há uma promessa para mim e eu não vou deixar isso passar. Oh, Satanás, ele teve ambição por sentar no trono, sabia? Ele quis sentar no trono, ele quis governar, ele queria o governo. Mas nós podemos abrir a Bíblia agora e ler na cara dele, porque ele está aqui, ele sempre está. Nós podíamos ler na cara dele e dizer o que a palavra está dizendo a nosso respeito. Ao que vencer, eu vou conceder isso, que se assente comigo aonde? No meu trono. Amém? Não é outro trono. Satanás queria fazer outro trono. Não, nós vamos governar sim, mas não é fazendo outro trono para nós, é no próprio trono de Deus mesmo. Isso tem que ser jogado na cara de Satanás. Nós não estamos aqui para brincar de igreja, não estamos aqui lutando contra a carne, nem contra o sangue, mas nós estamos lutando contra o capeta mesmo. Não é contra o irmão, não é contra a irmã, não, irmãos, temos que deixar isso. Nós temos que lutar contra o diabo, nós temos que lutar contra as enfermidades, agarrando-nos na palavra de Deus, botando-nos ao lado da palavra de Deus, e lutar contra o diabo, se levantar como um exército invencível que somos, crer no Espírito Santo, porque hoje Ele está conosco na forma do Espírito Santo. Logo Ele virá novamente em carne, e nos levará, e nos botará nesse trono para governar com Ele. Oh, irmãos, há promessas para nós, há promessas para nós. Por que temer? Por quê? Por que deixar muitas vezes o diabo pisar em cima de nós? Por que deixar muitas vezes Satanás colocar medo no nosso coração, dizendo que você não pode, que você não é filho de Deus? Ele faz isso porque ele tem inveja de você, porque você vai sentar no trono. É invejoso mesmo, mas ele está vencido. Oh, o Deus que é infinito, Ele sabe todas as coisas. E lá quando Ele disse: haja luz, e apareceu o Logos, aquela pequena luzinha, ali já estava todo o plano de redenção, já estava tudo isso, porque Deus não traçou um plano para nos redimir quando Adão e Eva caíram. Não, senão Ele não seria infinito, teria sido pego de surpresa. E Satanás, logo que viu aquilo, Deus criando todas as coisas, ó, o jardim, tudo lindo, quem sabe ele pensou: mas para que está fazendo tudo isso aí? Ele não é infinito, Satanás não é infinito. Ele não sabia para que Deus estava fazendo aquilo.
Mas Deus sabia. Ele sabia de tudo. E Satanás começou a fazer proselitismo lá no céu, e aqui, acho que Deus começou, Gabriel, vamos ter que expulsar esse homem daí, porque esse camarada aí vai fazer coisa feia aí no meio. Não, eu estava lá, tranquilo. Ele sabe de tudo. Satanás achando que estava fazendo uma grande coisa. Deus estava descansado. Como Jesus, porque é Ele o mesmo ontem, hoje, eternamente. Chegaram soldados junto com Judas lá. O que Jesus fez? Meu Deus, vão me levar agora, me ajudem aí, porque não. Pedro tirou da espada e fez um barraco lá. E ele disse: Pedro, tu acha que se eu orasse agora, Deus não enviaria 12 legiões de anjos e exterminaria com tudo agora? Eu estou tranquilo, Pedro. Eu sei que isso tem que acontecer. É o mesmo que estava lá quando Satanás estava fazendo. Ele não é o mesmo? Ele é o mesmo, irmãos. Nós temos que crer nisso. Esse é o Deus que nós servimos. E o irmão Brana pregou: se Deus está conosco, aonde estão os milagres? Temos que pensar nisso. Se Deus está conosco, aonde está a alegria? Se Jesus está conosco, aonde está a cura dos enfermos? Se Jesus está conosco, aonde está a salvação de almas? Ele está conosco. Está bom assim? Deus abençoe. Vamos se colocar de pé. Se coloque de pé agora com o queixo para cima, né, irmão? Que nem no quartel. Queixo para cima, porque vocês são soldados de Cristo. E coisa mais boa é lutar uma guerra que já está ganha, né? Saber que a potência lá do outro lado não é nada para nós. Nós não temos que dar uma salva de palmas para Jesus agora? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Essa guerra já está ganha, porque o nosso general é Cristo. Amém? Vou chamar o irmão Lutero aqui para encerrar aqui o culto para nós. Orar pelos enfermos. Incline sua cabeça. Tem alguém que gostaria de uma oração? Quem sabe anda com medo? Pode vir à frente, irmão. Quem sabe algum medo que você viu agora que a tua fé, quem sabe, não está totalmente ancorado nessa palavra. Ou até mesmo uma doença, uma enfermidade. Você ou algum parente, creia que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui. Vou passar, irmão. Vem à frente.